Olá, 12 de setembro de 2025, 104 dias para o Natal. Só isso, tá? Tá quase acabando. Eu sou o Laércio Comar da AD Monitor. Se você não conhece a AD Monitor, entre em contato com a gente. Não é ADD, AD, adicionar. Nós somamos muitas indústrias de imóveis. Vamos falar o que foi notícia? Laércio, que história é essa que você já vem logo com varejo cairá em outubro? Já vou te falar, vou te explicar isso direitinho, tá? Sem alarmismo. Mas antes, vamos ver como é que foi até julho. Por que julho? Porque saiu essa semana dados do IBGE, do Pesquisa Mensal do Comércio. Eu coloquei uma matéria do lado da outra. Se você está me ouvindo apenas no podcast, talvez não consiga ver, eu vou te falar como é que tá. Do lado esquerdo, uma matéria da Agência Brasil, vem do governo. Do lado direito, da UOL. Manchete do lado esquerdo, vou ler ela. Vendas no comércio recuam 0,3 em julho e caem pelo quarto mês seguido. Do ladinho, matéria da UOL. Vendas do comércio crescem 1% em julho, quarto avanço anual. Isso mesmo. Uma matéria está dizendo que caiu em julho, já é quarto mês, a outra está dizendo que cresceu em julho e é o quarto mês. Bom, qual a diferença delas? Uma vem do Rio de Janeiro, a outra de São Paulo, as duas publicadas dia 11 de setembro, uma publicada às 9 horas e 11 minutos, a outra às 9 horas e 53. São 22 minutos de diferença uma da outra. E daí? O que é verdade e o que não é? Por isso que eu sempre falo para você, não dá para você acreditar em tudo, você tem que ler a matéria como um todo. E isso é muito comum. Eu vejo as pessoas dizendo, o mercado está acabando, porque nós estamos em crise. Você vai pegando manchete, vai sendo bombardeado com isso. Toma muito cuidado. Lê porque só desgraça vende. E aí a gente acaba acreditando, isso é muito ruim. As matérias não estão diferentes. Se você for olhar no corpo dessa matéria da Agência Brasil, ela fala que recuou na passagem de junho para julho. Aqui do lado a outra caiu 0,3 de junho para julho. Ou seja, tanto uma como a outra está igual. E aqui embaixo ela fala que na comparação com o ano passado, ela cresceu 1% e a outra, com o ano passado, ela cresceu 1%. Então significa o seguinte: de junho para julho caiu 0,3. Julho comparado com ano passado, cresceu 1%. Por uma infeliz coincidência, o 0,3 de queda de junho para julho foi o quarto mês caindo. Lógico, nós sabemos, está desacelerando. Isso é fato, tá? Os números trazem isso. Por outro lado, se ainda comparar com o ano passado, ainda nós temos esse crescimento. E aqui embaixo na matéria fala que esse crescimento anual foi acompanhado por 6 de 8 atividades, de um ano para o outro, tá? Móveis eletro, 3,2. É menos do que o grupo cresceu. O grupo AD, as mais de 70 indústrias, sim, mais de 70 indústrias, 14,6%. Aí tem uma inflação, vamos dizer que ainda tem um crescimento até julho de uns 5% real, ou seja, mais do que o mercado. É o que a gente sempre vem trazendo. Mas toma cuidado, sempre procure ler a matéria completa, senão você vai ficar enganado nela mesmo. Lércio, por que cairá em outubro? Explica essa manchete para nós. Vai cair em outubro porque nós mudamos o Natal. E a gente esquece disso. Já está chegando o Natal, por isso eu comecei a falar sobre isso. Já aconteceu 3 anos anteriores, não é possível que esse ano modifique muito, tá? Em outubro, o mercado como um todo é dividido entre metade das pessoas que compram meio que por impulso e tem uma metade que aproveita, quer oportunidade, guarda grana, ele quer comprar com desconto, quer levar vantagem. E é isso que aconteceu com a Black Friday. A Black Friday trouxe uma ideia no público que novembro é o mês que é mais barato. Então, se você puder segurar a tua compra de outubro para novembro, ele vai segurar. Se ele puder antecipar as compras de Natal, ele vai comprar. Como hoje a população toda trabalha com cartão de crédito praticamente, então ele pode comprar, sim, no finalzinho de outubro, ele pode comprar em novembro o que ele vai pagar com o 13º, de 20 de novembro, de 30 de novembro e 20 de dezembro. Ou seja, ele pode já antecipar as compras de dezembro para novembro. E ele vai postergar o que puder de outubro para novembro. Pensa você, vai, mês que vem, outubro. Você tem aquela coisa que você precisava comprar, trocar.
não vai vir aquela vozinha, a voz pequenininha, a vozinha, na tua orelha dizendo assim: espera, mês que vem é mês de promoção. É isso que vai acontecer. Por que que eu trago essa informação? Já aconteceram várias vezes, agora estão surgindo outras ondas, tá? Igual lá atrás, o Magazine Luiza fazia o Só Amanhã e depois perdeu força. A Black Friday hoje faz esse estrago no mercado, ela concentra tudo numa coisa só. Móveis mesmo acaba prejudicando, de certa forma, essa divisão, porque antecipou demais. Você que é indústria de imóveis, setembro já é um mês, até mais 30 dias o lojista tem que estar com o produto para vender no mês de novembro. Então, vai sim, vai concentrar. Outubro, o consumidor tende a sair das lojas. Nós vamos juntar essas informações? Nós estamos vindo com uma desaceleração. Temos um final do ano passado, lembra que faltava de tudo? Empresas entregando com 3, 4 meses os móveis? Sim, estava acelerado demais. Faltando matéria-prima, inclusive. Vai juntar esse comparativo, comparando com um movimento ano passado muito alto, comparando com uma desaceleração que já vem, e vai juntar um outubro que o consumidor dá aquela escapada na loja. O que você vai ouvir em outubro? Estamos em crise. O Brasil quebrou. Mas eu estou aqui, 12 de setembro, dizendo: isto é previsto, isso se chama sazonalidade. Em dezembro você me pergunta se isso não aconteceu, vão sair os indicadores todos. Para a indústria de imóveis vai ser bom, o outubro vai, ela vai faturar um monte antecipado para novembro. Novembro ela ainda vai vender. Em dezembro sobraram os estoques das lojas em novembro, outubro e novembro. Em dezembro já tem aquele medo de queda. O dezembro acaba ficando ruim para a indústria, mesmo que não tanto para o lojista. Faz sentido para você? Colabora. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, aquela coisa toda, mas no vídeo, no YouTube, Instagram, TikTok, onde você estiver vendo, faça o seu comentário. Lércio, eu concordo, não concordo. Tanta gente que conversa comigo dizendo: ó, concordei com aquilo eu acho legal, isso aqui eu vejo de outra forma. Escreve aqui também. É um lugar onde a gente pode trocar muitas ideias, se você concorda ou não. Eu acredito que vai frear, vamos ver como isso vai acontecer. Vamos continuar aqui com mais algumas notícias e o vídeo não pode ficar muito longo. Se você precisa de mais informações, se junta as mais de 70 indústrias que estão no grupo AD, entre em contato com a gente por esse telefone, entre no site para você ver quantas indústrias estão lá, converse com as indústrias que estão lá, perguntem a eles, setor de crédito, setor comercial, se está sendo útil e se una. Sempre tem jeito de injetar mais dinheiro na economia. O nosso medo é que que o Brasil vai entrar em colapso. Por quê? Vamos lá, explicar isso bem claro também, tá? Aquela história de política, não vamos misturar com uma coisa aqui. O governo vem injetando dinheiro há muito tempo. Isso é um crescimento artificial? É. Isso é perigoso porque vai endividar o Brasil? É. É fato porque as pessoas também, uma hora, isso vai estagnar? É. Porém, não é só Brasil, isso está no mundo inteiro, os PIBs parando de crescer. E é interessante que o mundo descobriu que ficar pagando Bolsa Família, não é só o Brasil não, o mundo está pagando Bolsa Família, descobriu que isso acelera a economia, e essa semana, se você for ouvir pessoas como o Josué Aragão mesmo, ele fez um comentário muito interessante no vídeo dele. Critiquei o alarmismo no vídeo passado, mas vamos lá. Por que que os PIBs estão crescendo? Aliás, por que que você tem o desemprego baixo nos países, no mundo inteiro? As pessoas todas estão empregadas e o PIB não cresce. O PIB é a soma do que se produz. Se você nunca teve tanta gente no mundo empregada trabalhando, por que que o mundo está parando de crescer? Porque é muito assistencialismo. Infelizmente, o mundo inteiro. Então nós sabemos que uma hora isso tudo vai dar uma freada, tá? Esse assistencialismo, essa grana que vem entrando, que a gente sabe de outra forma, não vai. E como que o governo vai manter isso? Uma hora não tem mais como. Mas é incrível como o governo, em especial federal, consegue injetar mais dinheiro. Como? O governo lançou o gás do povo. Tá, então nós temos o menor índice de desemprego, está anunciando o próprio governo fazendo propaganda de que 2 milhões de famílias saíram do Bolsa Família porque arrumaram emprego, estão bem de vida, e por que raios está se lançando um programa distribuindo botijão de gás para 50 milhões de pessoas? O Brasil tem 200 milhões. Um quarto da população está vivendo nessa pobreza que precisa do gás de cozinha. É, a própria matéria da CNN, vamos lá, puxando bastante a sardinha, a previsão para 2026 que seja distribuído essa quantidade toda de gás
quando deverão acontecer eleições no Brasil. Gente, é muito chato isso. É, é tratar o povo como burro. E é. Isso aqui garante 25% dos votos. Sim, mas o governo fez isso errado, o Laércio fez aquilo lá. Não importa. Um quarto da população, o governo vai chegar no que vem e dizer assim: olha, se não votar em mim ou em quem eu digo, você perde o Bolsa Família. Isso já aconteceu lá no passado. Você perde o Vale Gás, você perde não sei o quê. Pronto, está comprado uma parte da coisa. É só ir injetando dinheiro e a gente vai crescendo dessa forma. Lércio, isso não tem a ver com economia, com móveis. Tem sim, tá? A gente fica sempre nesse medo, nessa angústia de até quando esse dinheiro não vai faltar, para que a gente possa continuar vendendo. Basta que entre mais dinheiro, você pode continuar distribuindo. Basta que entre mais dinheiro. Como? A Receita agora criou o cadastro imobiliário, o CPF dos imóveis. Então é só para registrar. Então todos aqueles que tiverem imóveis alugados vai ter que passar pelo registro. Disseram, opa, lá vai o governo aumentando imposto agora sobre aluguéis. Isso vai aumentar a arrecadação, vai aumentar o valor dos aluguéis. O governo correu para justificar. Se ele publicou é porque teve reclamação. Criação do cadastro vai gerar segurança jurídica para proprietário, adquirente e vendedor. Não é para arrecadar mais. É fato, tá? Esse cadastramento não aumenta o imposto. Só que ele obriga a todos que têm imóvel de aluguel que declarem e que paguem imposto sobre isso. Se você não paga imposto, também não está lá certo. Mas caramba, hein? O governo tem uma criatividade, ele vai tirando de qualquer lugar. O que eu junto essas informações para você? Não perca de vista. O governo está cada vez gastando mais, mas ele cada vez ele acha um jeito de arrecadar mais. Então é perigoso chegar no final do mês e ele fechar a conta dele. Mas, aliás, está pesado demais para a classe média, para as empresas. Sim, só que entende que a hora que chegar na eleição, a economia parece estar boa, parece não colapsar, e se colapsar, fica para o próximo governo. E você fica esperando que não, agora vai ter votação disso, daquilo, vai mudar. Não, não vai não, tá? Nós vivemos isso há décadas no país e vai continuar. Acha como você mudar resultado no teu, sem depender de governo nenhum. Porque muita gente fica lá dependendo de governo, criticando o governo federal por isso, por aquilo. Pois é, aí tem mais. Tem mais sim. ICMS sobre gasolina, diesel e gás de cozinha sobe a partir de janeiro. Será o segundo ano subindo, tá? Tá subindo o ICMS, é o segundo ano. Isso aqui afeta, mas afeta muito, porque está aumentando centavos de imposto no diesel, centavos de imposto na gasolina. Isso aqui cai na economia como um todo, mas tem um detalhe, e aí a gente tem que ser claro, tá? ICMS não é federal, tá? É o governador do seu estado. O governador do seu estado é direita, é esquerda? Pois é, não dá para entender mais nada. Só sei que todos estão com uma sede para arrecadação absurda. E quem vai pagar a conta? Nós, claro. E tem um efeito prático. Lembra? Todo mundo fala tanto do tarifaço, Trump. O que que acontece com todo esse movimento? Houve uma preocupação de que as indústrias de imóveis no Brasil percam muito com essa exportação, a matéria-prima que estaria sendo exportada viria para cá, isso diminuiria preço, não iria, iria segurar reajuste de preço. Muita gente conversou disso. Gente, é muita cortina de fumaça, se fala demais. Eu perguntei, eu falei para algumas pessoas sobre isso. Afeta a exportação de imóveis no Brasil? Afeta algumas indústrias de forma muito pesada. Se existe uma indústria que vendia muito para os Estados Unidos, para ele foi afetado. O globo como um todo não. A maioria, o total exportado não. Compara com a tua empresa. Vamos considerar uma indústria, vai. Você perdeu um bom cliente, não vai fechar a empresa por isso. Você vai tentar forçar com outro. Não adianta entrar em desespero, tudo é o que vai acontecer. Só que essa puxada de corda que o governo fez lá, eu sei que tem muita gente torcendo para qualquer lado. A gente vê muita coisa errada e a gente quer que haja uma punição para aqueles que estão fazendo errado e a gente acaba torcendo para o cara que está fazendo errado corrigir o outro que está fazendo errado. Lércio, explica isso melhor. Bom, esse esforço que o Trump fez, mundial, e acabou fazendo, esticando a corda demais para o Brasil, ele surtiu efeito. Mas olha o raio do efeito que vem.
Com o tarifaço, a exportação do Brasil para os Estados Unidos caiu 18%. Aí, tá vendo? Olha como o Brasil caiu. Lê a matéria toda. Exportação para a China cresceu 29,9%, 30%, tá? É, pois é, para o México cresceu 44%. Tá, e o que que isso significa? Perder nos Estados Unidos. Ó, cresceu 30% para a China, caiu 18% para os Estados Unidos. Tá, então cresceu o dobro para a China. E alguns produtos, como por exemplo açúcar, caiu 88%. Então, uma parte da economia, quem exporta açúcar, esse ficou muito ruim. Para ele ficou muito ruim. Mas o que caiu no total foi 18. Tá. E quanto que o Brasil, para quem o Brasil mais exporta? Para a China, 28,75. Para os Estados Unidos, 12. Sim, a China compra a exportação brasileira, o quanto ela exporta para a China, são 2,5 vezes o que exporta para os Estados Unidos. O México está lá em sexto. Então, como os Estados Unidos caiu, mas a China é mais do que o dobro do que compra, final das contas, a balança de exportação do Brasil cresceu. Como assim cresceu? O Brasil acabou exportando mais. Quando ele esticou demais essa corda, começou a puxar. E aí? E aí o Brasil começou a depender mais de outros países, da China, entra comunismo, entra toda aquela história de parceiros. E só lembrando, você lembra na pandemia em 2025, ou em 2020, quando o mundo se virou contra a China? Porque de lá veio o vírus, faltou matéria-prima para tudo, porque descobriu-se que se produzia tudo na China, e houve uma onda dizendo nós temos que voltar a produzir no nosso país, porque não podemos depender do externo. Pois é, durou pouco, a China, com os preços mais baratos, fizeram com que a gente esquecesse disso. 5 anos depois, o Trump faz isso e o mundo se vira para a China. É incrível, como a coisa é dinâmica. Não adianta a gente ficar tomando muito partido, ficar brigando muito pelas coisas. Passa e passa mesmo. Outra coisa importante, quando você vê que isso vai deixar muita viúva, muita sequela, vai, mas são algumas empresas, são alguns setores. Por país, de verdade, para os deputados, para o governo, para tudo, ele exportou mais do que tinha. Então vai ter todo aquele charme, cortina de fumaça, mas ninguém vai te defender, infelizmente. E aí? E aí é tentar correr atrás do prejuízo, é procurar algum outro mercado mesmo. Interessante, vou até voltar nisso. Interessante que virou até piada. O governo falou que já abriu 430 mercados. Não tem 200 países no mundo. Como é que ele abriu 430 mercados? É piada, mas tudo bem. Ele falou, isso é verdade. Lições da pandemia. Tem mais lições da pandemia, tá? Uma delas que nós temos visto. O e-commerce vai dominar o mundo, as lojas físicas param. Eu tenho todo o vídeo mostrado informações de que não está acontecendo isso não. Estive essa semana, não ia conseguir dar uma escapada na Feira de Campinas, pude conversar com bastante gente lá, falamos sobre esse assunto e surgiram algumas respostas. Lércio, é o seguinte, entrou muito aventureiro, era fácil ir para e-commerce, agora os caras estão saindo, vendeu muito barato, não aguentou, está saindo. E isso é claro mesmo, a gente vê até por inadimplência de lojas que foram por e-commerce. Lércio, não é tão fácil subir produto e vender na internet. Não tem gente para trabalhar as lojas. Muita loja recuou e foi para o físico. Outro fator, muita gente se arrependeu de comprar, teve experiências ruins, produtos ruins. Ou seja, aquilo da pandemia, aquela realidade que nós imaginávamos, que mudança. Não, 5 anos já voltou, estamos voltando. Houve sim, lógico, a internet vai dominar uma boa parte do negócio, mas não vai acabar com todo o resto. Outra mudança muito grande, lembra o home office? Nossa, acabaram-se grandes estruturas, descobrimos que de casa dava para produzir muito mais. Eu falava, gente, não tem como. Na pandemia, eu tinha saído do emprego, eu estava iniciando o AD e eu trabalhei em casa. Gente, é horrível você acordar num dia de frio, a cama lá do lado, a disciplina necessária não é fácil. Quem já passou por isso, escreve aqui no comentário. A disciplina é complicada. Essa história de que não, em casa eu rendo mais. Tá, vamos colocar aí bastante vírgula nisso, porque complica bastante. E daí começaram as grandes multinacionais de tecnologia lá fora dispensando gente, colocando todo mundo para trabalhar dentro das empresas de novo, porque a produtividade não é a mesma, e agora já vem logo o Banco Itaú demitindo cerca de 1.000 funcionários, ele não anunciou, é o sindicato que está dizendo isso. E o que que eu trago essa mensagem também, tá?
Olha como as coisas distorcem. Olha como nós viramos coitados. Todos os seres humanos são coitados e o Estado, as pessoas são obrigadas a ajudá-los de qualquer forma. Olha o que revoltou o sindicato com essa demissão de 1.000. Os trabalhadores, o motivo da demissão seria problema de produtividade. Os funcionários em home office trabalhando menos horas efetivas do que o registrado na plataforma de trabalho da empresa. O que o Itaú pegou? Pegou que o cara fala, eu estou trabalhando tantas horas. E o programa da empresa, a tecnologia falou, não tá não, você está me enganando. Foi dispensado. Aí o sindicato disse que, abre aspas, os trabalhadores foram dispensados sem qualquer advertência prévia, sem qualquer diálogo, claro desrespeito aos bancários, ao movimento sindical. Peraí, qual foi o respeito desses trabalhadores de falar para o banco, eu vou registrar que eu trabalhei tantas horas, mas não vou registrar? Então o banco tinha que dar uma chance. Nós podemos fazer errado. Alguém chama atenção, a gente para. Gente, cadê o compromisso? Cadê a realidade? E se você não pode punir quem foi desonesto contigo dentro do teu negócio, é a mesma história de a escola não está educando os filhos, a escola não educa, ela passa educação técnica, moral e cívica dentro de casa. Se você não dá exemplo, teus filhos não vão ter. Nós estamos terceirizando responsabilidade o tempo todo. Mas esse vídeo não é sobre isso, é sobre economia. A questão é, o trabalho home office desmoronou. Algumas profissões, algumas pessoas com uma dedicação muito grande, mas ele complica. Você viver totalmente fora disso já está se comprovando, muitas empresas, isso voltando. Aqui tem todos os links. Se você gosta desse material, dá um joinha, encaminha, convida o seu amigo a participar. Tem um grupo de WhatsApp que toda semana eu posto esse. Você vai ser o primeiro a estar recebendo esse vídeo, podendo acompanhar com a gente. Manda para mim matéria, manda comentário, manda coisa que você recebeu. É graças a todos esses amigos que vêm mandando material para mim que eu consigo preparar tudo isso. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. E adquire.